Senhor, amém. Quero agradecer pela oportunidade desde já, pela confiança do pastor e como a irmã Roseli falou, missionária, né? Foi Deus que colocou, eu creio. E é só isso mesmo para mim estar aqui nessa noite. Vamos abrir em Jeremias 29, no versículo 11. Amém? Jeremias 29, versículo 11. Antes de Ezequiel, depois de Isaías. Amém? Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os irmãos podem se assentar? O ano mal começou e antes dele acabar ainda, eu já estava fazendo planos, me organizando para o ano de 2022. E acabou aparecendo vários propósitos, vários planos, várias metas, várias responsabilidades também, e eu sou uma pessoa que sou bastante temerosa em realizar coisas novas, né? Eu sempre fico com medo no começo, e eu sempre me sinto não capaz de realizar certas coisas. Mas com o tempo Deus vai me ensinando e vai me capacitando aos poucos. E é por isso que eu digo, né? Só Deus para me colocar aqui hoje, porque olha, eu tava, ai meu Deus, primeira pregação como diaconisa, estou nervosa. Mas eu só tenho a agradecer tudo por Deus, porque Deus tem sido bom, não só na minha vida, mas na vida de cada um, por ter nos mantido em pé a cada dia. E eu planejando as minhas coisinhas lá em casa, e como eu disse, teve essa questão do medo, e eu fiquei realmente aflita com muitas coisas. Tanto que até quando eu voltei de viagem, eu demorei um tempo a voltar para a igreja, por causa do medo dessas responsabilidades. E no culto da virada, a palavra que o pastor Roberto trouxe falou bastante ao meu coração. E ao mesmo tempo que falou ao meu coração, ainda sentia um medinho naquele momento. E quando foi no dia 1º que eu estava em casa, tem uma irmã que ela tem me ligado e ela traz uma palavra de conforto aos corações que ela liga. E é tão interessante que ela abriu justamente nessa palavra. E essa palavra é uma palavra que eu já carrego um carinho imenso por ela, porque ela sempre fala ao meu coração. E nesse dia que eu estava pensando já no futuro novamente, ela me trouxe essa mensagem sobre prosperidade, sobre Deus, por Ele ser bom na nossa vida. E eu já estava refletindo nessa palavra antes dela me falar, e quando ela me falou, a gente conversou e ela falou sobre ela, e já me deu aquele negócio, e eu falei, poxa, eu posso me segurar em Deus, que as demais coisas Ele fará conforme a vontade dEle. Eu posso me agarrar na esperança, eu posso me agarrar nas mãos de Deus, e não me preocupar, e não ter medo, porque Ele fará as demais coisas. E foi com esse pensamento, eu lendo essa palavra, só esses 3 versículos, que no caso foi do 11 ao 13 que eu estava lendo. E eu também percebi que não se trata só da esperança, não se trata só do esperar em Deus, mas tem outras coisinhas que também fala, que estão atreladas nesse mesmo ato de esperar, que vem junto a esperança, a fé e a confiança. Eu fui dar uma pesquisada no tio Google, vendo o que significava a esperança, e fala assim, claro que nas minhas palavras eu abreviei o máximo que eu pude, e fala assim, vê que é possível aquilo que deseja. O que eu tirei disso tudo no ato de esperar é que antes de esperar, você tem que ver o que você espera. Você planeja, você sonha, você idealiza o que você quer. Você começa a pensar no seu futuro, você começa a ver as suas responsabilidades e você começa a desejar aquilo que você almeja. Você começa a pensar e a almejar cada vez mais. E é nessa esperança que
vem um pouco de desespero também, porque a gente coloca como se os nossos sonhos fossem altos demais para nós mesmos concretizarmos, sendo que o nosso Deus, Ele é o Deus que fez o universo, Ele é o Deus que abriu o mar e Ele destruiu muralhas de 6 metros. Então, o nosso Deus, Ele é muito grande e Ele é capaz o suficiente de realizar aquilo conforme seja a vontade dEle na nossa vida. Como Ele disse aqui, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não foi ninguém que falou, não foi Davi, não foi Samuel, não foi eu e nem você que falou, mas foi o próprio Deus que deu essa esperança para nós mesmos. E eu pensando que nós sempre idealizamos o nosso melhor, queremos sempre o bem para nós mesmos. E imagina Deus, o quanto Ele espera o melhor para nós. Até no não e até no sim, Ele faz o melhor que Ele pode. Ele faz o melhor conforme a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele tem planos, são planos bons. Como Ele mesmo disse, é prosperidade e não desgraça. Então, por que não confiar em um Deus? Como não confiar, não esperar nesse Deus que tem o melhor para a gente? E ainda depois disso daqui vem sobre fé, e eu vou ler aqui. Não, pera. O tio Google falou assim sobre fé: considerar ser verdade sem qualquer tipo de prova. E aqui a gente vai abrir em Hebreus. Na verdade, não precisam abrir, só se vocês quiserem. Em Hebreus 11:1 fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E eu vendo que a fé é sobre acreditar naquilo que você sonha. Se você sonha, se você espera, você tem que acreditar que aquilo se tornará possível. Você não pode só esperar em Deus algo se você não coloca tanta fé naquilo. Você tem que esperar, mas também acreditar que o seu sonho se tornará possível conforme os planos de Deus. Se Ele quiser, não existe impossível, não existe gigante, não existe sonho grande demais que você não possa alcançar. Se tudo estiver nos planos de Deus, conforme a vontade dEle, conforme a palavra dEle mesmo fala, nós alcançaremos coisas muito maiores do que imaginamos. E isso não se trata só das coisas terrenas. Não se trata só de eu conseguir um emprego bacana, não se trata só de eu ter um casamento bacana, não se trata só dessas coisas físicas, tocáveis, que podemos apalpar, mas se trata também do espiritual. Quando falamos sobre ter fé, temos fé que há um reino celeste. Temos fé que a gente não pode ver ainda, mas um dia nossos olhos eles contemplarão a face de Deus. Talvez não podemos tocar ainda, mas um dia tocaremos as vestes de Deus, tocaremos as mãos furadas dele, de Jesus no caso. Não se trata só do físico, mas se trata muito além. É o espiritual também que está em jogo. E é por isso que devemos ter essa fé. E além da esperança e da fé, precisamos também de confiar. Ainda no tio Google, fala assim: estar seguro ou ter certeza sobre algo ou alguém. Aqui em 1 João... Em 1 João 5, no capítulo 14 e 15, fala assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. E isso é confiar em Deus. Se nós esperamos tanto e já temos fé, já tomamos posse. E tomamos posse daquilo que pedimos para Deus, temos confiança também no que Deus tem para nós. Meu Deus do céu, socorro. E
como a própria palavra dele diz, como a própria palavra dele diz, talvez eu acho que eu vou ficar um pouco rouca agora. Socorro. Se tivermos esperança. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, qualquer oração, qualquer sonho, qualquer pedido que colocarmos na presença de Deus, Ele nos ouvirá conforme a vontade dEle. Então, que venhamos buscar cada vez mais, que venhamos pedir e ter a certeza de que Ele nos ouvirá, de que Ele... Eu gosto de pensar assim, que se Deus ele tem a capacidade de não... como é que eu posso explicar? De não confundir a voz de cada um de nós, a voz do pastor, do Bruno, da Roseli. Então ele pode me entender, ele pode me ouvir e ele também fará a vontade dele na nossa vida. Se pedirmos conforme a vontade dele, ele vai fazer a vontade dele na nossa vida da melhor forma possível. Isso tudo vale sobre entender que podemos receber o melhor do que pedimos. Talvez a gente sonha com uma casa ou um emprego, como eu disse, ou então até coisas espirituais. Eu quero ter o discernimento de entender as línguas estranhas, mas talvez Deus tenha algo muito maior para a nossa vida. Talvez Ele queira que nós cheguemos a um nível de intimidade com Ele muito maior do que imaginamos. E isso também se trata sobre descansar o coração ansioso. Como eu disse, eu sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa. E eu já sofro pelo futuro. Meu Deus do céu. E Deus tem me capacitado também, mas Ele tem me ensinado cada dia mais a descansar o coração nele. Que se eu confiar, se eu esperar, se eu ter fé, Ele vai realizar. Nem que demore 40 anos, nem que demore 30 anos, nem que demore até eu ficar velhinha, onde já não tenho mais forças. Mas se estiver no propósito de Deus, eu vou chegar a algum lugar, o lugar que Ele deseja. E eu creio que é na presença dEle, até o fim dos séculos. Mas, como o pastor também disse, não só o pastor disse, mas outros irmãos também falaram. Não é sobre só esperar em Deus, não é só sobre confiar e nem sobre ser fé. Mas também é sobre nós pegarmos no arado. É nós termos a atitude de ir atrás, é de ralar, é de trabalhar. Para quem não sabe, eu tenho uma loja e se eu não acordar, se eu não fizer por onde na minha loja, ninguém mais vai fazer, porque é só eu por mim mesma. E se eu não pegar um pouquinho todo dia para mexer alguma coisa, ninguém vai fazer por mim. Então isso também se trata de coisas espirituais. Se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, ninguém vai me ensinar, não. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu gigante, cada um tem a sua determinada coisa para fazer, para pedir, para buscar. Então que venhamos esperar, confiar e ter fé sim no nosso Deus, porque Ele é capaz o suficiente para abençoar a nossa vida. Mas que também venhamos buscá-lo de todo o coração, que venhamos esperar nele com tudo que temos e fazer a vontade dele da melhor forma que podemos. Trazendo mais uma reflexão dentro disso daqui que a gente trouxe, que venhamos esperar a volta de Cristo também. Esperamos, temos a esperança de que Ele voltará, que Ele está vindo buscar a igreja amada, que somos nós, que venhamos acreditar na volta dEle também, porque tem muita gente que está na igreja e já nem acredita mais na volta de Cristo. E Ele está voltando, eu creio nisso. Eu tanto espero como eu creio, mas que eu fico com medo, mas eu creio também. E confiar que o sangue dEle nos limpou. E que um dia a gente vai estar num banquete celeste na presença dEle.
Isso daqui, tudo que a gente recebe aqui na terra, por mais incrível que pareça, um dia no céu será muito melhor. E não será no nosso tempinho curto de vida, sei lá, uns 90 anos na terra, mas será eterno, será uma bênção eterna, será uma ceia eterna, será uma adoração eterna, será tudo eterno e é para a glória dele. Fazemos aqui para a glória dele. A palavra que estou trazendo é para a glória dele. A água que a irmã serviu é para a glória dele. Tudo que fazemos, tudo que respiramos é para a glória dele, porque é só ele que merece ser exaltado. Porque ele é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. E que a misericórdia dele esteja sobre a nossa vida cada dia mais. Que venhamos esperar em Deus, que venhamos ter fé naquilo que ele tem para nós, que venhamos acreditar em nós também, porque Deus nos tem capacitado cada dia mais. Deus tem nos abençoado cada dia mais, tem nos alcançado com graça, perdão, e de uma forma tão amável que não merecemos, mas ele continua a insistir em nós, porque ele mesmo é bom, e é justamente para a glória dele. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade.